Bom dia, sétimo ano. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 8. O capítulo 8, ele fala sobre ingleses e espanhóis na América. Ele fala sobre a conquista da América pelos povos europeus. A primeira coisa que a gente tem que observar quando a gente fala da conquista da América é que quando espanhóis e ingleses e mais tarde os portugueses vieram para a América, eles trouxeram muitos aspectos culturais da Europa para a América. A Europa era conhecida chamada pelos europeus como Velho Mundo. Europa, parte da África e parte da Ásia, que era o mundo conhecido pelos europeus até o século XV, e a América era chamada de Novo Mundo. A América passou a ser conhecida pelos europeus a partir do período das grandes navegações, tá? Em 1492, o primeiro europeu oficialmente a pisar na América foi Cristóvão Colombo. Com a chegada de Cristóvão Colombo, a gente costuma dizer que os europeus conheceram a América e a partir daí eles passaram a chamar essa região do planeta de Novo Mundo, ok? Bom, o encontro cultural entre a Europa e a América, ela aconteceu primeiramente de maneira pacífica. Quando os europeus chegaram aqui, eles foram recebidos pacificamente pelos ameríndios, ou seja, pelos nativos aqui da América. E depois desse primeiro momento de reconhecimento de território, de início de ocupação, nós tivemos a decisão dos europeus em iniciar a colonização da América. A partir do momento que os europeus eles decidem iniciar a colonização da América, aí nós tivemos a conquista realizada, né, por meio da guerra. A conquista ela foi realizada por meio da guerra. Os espanhóis chegaram à América em 1492, sob a liderança de Cristóvão Colombo. Eles chegaram na região da América Central, onde hoje nós temos o Haiti, a República Dominicana, e aí a partir dali eles conheceram primeiramente o Império Azteca, e aí eles iniciam a conquista da América pelo Império Azteca, ok? Para montar a sua empresa colonial, os espanhóis, eles acabaram montando aqui na América uma estrutura social e política para administrar esse território. A colonização da América pelos espanhóis, ela iniciou a partir da chegada de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, quando ele voltou para a Europa, ele deixou alguns homens aqui no território, e a partir daí nós tivemos o início do reconhecimento do território e da colonização. As Antilhas, elas foram aí as primeiras ilhas, né? Uma porção da América formada por diversas ilhas, foram as primeiras ilhas a serem ocupadas, ok? Quase todas as cidades dos antigos impérios americanos, tanto o Império Azteca quanto o Império Inca, elas foram destruídas pelos espanhóis durante a conquista. Os espanhóis eles possuíam armas de fogo, o que deu a eles uma vantagem muito grande em relação aos nativos aqui da América. Além das armas de fogo, um outro fator que contribuiu para a conquista da América pelos europeus foi um fator biológico. Os europeus, quando vieram da Europa, eles trouxeram com eles inúmeras doenças que acabaram contribuindo para a dizimação
da população nativa aqui da América que não tinha anticorpos para doença como varíola, gripe, entre outras doenças que os europeus já tinham contato e por isso já tinham anticorpos, ok? Então nós vamos ver como é que foi essa conquista. Bom, no início da colonização, nós tivemos aí uma organização social, tá? Baseada no sistema que a gente chama de sistema de castas, tá? Esse sistema era um sistema social formado por uma pirâmide social, basicamente, representado, né? Desculpa, por uma pirâmide social. No topo dessa pirâmide social estavam os colonizadores vindos da Espanha, lá da Europa, que eram chamados de peninsulares ou chapetones, que eram os espanhóis de nascimento. Abaixo dos espanhóis de nascimento, nós tínhamos os crioulos, com 2 L's, tá? Crioulos, que eram os descendentes de espanhóis nascidos aqui na América. E logo abaixo nós tínhamos uma grande classe social formada pelos nativos aqui da América, tá? Que acabaram aí miscigenando, né? Nós tínhamos um grupo formado pelos mestiços, como a gente chama, que eram negros, mulatos, índios, filhos de espanhóis, com as índias, com as negras, e por último aí nós tínhamos os poucos escravos na sociedade colonial na América Espanhola. A escravidão negra africana, ela foi muito comum na América portuguesa, aqui no Brasil. Na América Espanhola, ela não era tão comum, tá? Nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Existiam africanos, mas eles eram em pouca quantidade, estavam restritos ali à região do Caribe. Aqui na América do Sul, os espanhóis não usavam escravos africanos, eles usavam o trabalho indígena baseado em 2 sistemas de trabalho, a mita e a encomienda, que nós vamos ver mais adiante. Bom, a conquista militar, ela veio acompanhada com a conquista de almas. O que significa isso? Significa que os espanhóis, eles trouxeram com eles a catequese da Igreja Católica para converter os indígenas ao cristianismo, ao catolicismo. A Companhia de Jesus, que foi responsável pela catequese dos nativos aqui da América, ela foi fundada por Inácio Loyola durante o período da Contra-Reforma lá na Europa. Logo após a Reforma Protestante, os europeus eles iniciaram um processo de Contra-Reforma, que foram medidas adotadas pela Igreja Católica para conter o avanço da Reforma Protestante, e aí nós tivemos a formação de algumas ordens religiosas. Uma dessas ordens religiosas foi responsável pela conquista de almas aqui na América, que foi a Companhia de Jesus, tá? A Igreja Católica veio para o Novo Mundo com o objetivo de converter esses povos ao catolicismo. Vamos lá para a conquista militar. Como é que essa conquista militar ela aconteceu? Nós vamos ter 2 momentos. Nós vamos ter a conquista militar do Império Azteca, primeiramente, foi o primeiro império aí que teve o contato com os europeus. Essa conquista, ela foi liderada pela ação de Hernán Cortés, que em 1519 chegou ao território americano, acompanhado de uma tropa de 600 homens, mais ou menos, armado com espadas, armaduras, cavalos e canhões, sendo que os nativos eles não conheciam as armas de fogo, tá? E muito menos eles sabiam que os cavalos poderiam ser usados em batalhas. E isso foi um fator que favoreceu os europeus. Mesmo em menor número, os europeus conseguiram dominar aí, sob a liderança de Hernán Cortés, o Império Azteca. Bom, conquistado
o Império Azteca, nós tivemos aí o início da conquista do Império Inca. A conquista do Império Inca, ela foi liderada por Francisco Pizarro. Essa empreitada de Francisco Pizarro, ela teve êxito, ela deu certo a partir de 1532, quando eles conseguiram capturar o imperador Inca. E aí, a partir da captura do imperador Inca, o império acabou se sucumbindo. Francisco Pizarro também utilizou cavalos, armas de fogo, e mesmo estando em menor número, ele conseguiu aí conquistar o Império Inca. Bom, por que os europeus conquistaram aí o Império Inca e o Império Azteca? Eles queriam as riquezas, tá? Aqui da América, principalmente as riquezas encontradas no território dos astecas e no território dos incas. Que riquezas eram essas? Principalmente o ouro e a prata. E toda a colonização da América espanhola, ela se deu em função da mineração. A mineração de ouro e prata, ela vai acabar se tornando aí a principal atividade econômica na América espanhola. Eles utilizavam o trabalho indígena liderada aí pelos europeus, né? Eles eram fiscalizados, eles eram recrutados e colocados para trabalhar nas minas. Os europeus impuseram a eles uma prática chamada mita, que era um tipo de trabalho rotativo compulsório, já existente entre os incas, que os europeus utilizaram. Lembrando que os indígenas não eram considerados escravos, porque eles não podiam ser comprados e nem vendidos, como aconteceu com os africanos. E aí nós temos a grande diferença entre a colonização espanhola e a colonização portuguesa. A colonização portuguesa, ela foi baseada no comércio de seres humanos, no comércio de escravos africanos. E por último aí, nós temos na página 50, deixa eu mudar aqui. Aqui na página 49 nós temos a mita, o sistema de trabalho compulsório, como é que ele era caracterizado, e a prática da mineração, como é que ela era estruturada. E vamos aqui, por último, as atividades. Nós temos 3 atividades aí na página 50. Primeiro, o que os missionários cristãos queriam aqui na América, como eles atuaram, como que eles contribuíram para a colonização propriamente dita, tá? Nós temos como aconteceu a conquista da América pelos europeus e a resistência dos nativos, ok? E por último aí, as características das atividades econômicas que foram implantadas aqui na América, principalmente a mineração, ok? Dando continuidade, nós temos aí a colonização inglesa na América. A colonização inglesa na América, ela foi um pouquinho diferente da colonização espanhola, tá? Os ingleses que vieram para a América, eles não vieram explorar o território com o objetivo de enriquecer a metrópole. Eles vieram para a América fugindo da perseguição religiosa que estava acontecendo lá na Inglaterra em consequência da Reforma Protestante, e eles vieram com o objetivo de colonizar e não somente explorar economicamente. Eles exploraram economicamente? Sim, exploraram, mas eles também vieram com a missão principal de colonizar. O território das 13 colônias inglesas que vão se formar aqui na América, ele vai ser dividido em 3 partes, tá? As colônias do norte, as colônias do centro e as colônias do sul. Nós temos essa divisão aí na página
52, nós temos em amarelo aí as colônias do norte, nós temos em rosa as colônias centrais e em verde as colônias do sul. E aí nós vamos ter características diferentes nesses 3 territórios, ok? Algumas dessas colônias elas vão se caracterizar como colônias de exploração e algumas vão se caracterizar como colônias de povoamento, ok? A gente tem aí uma região das colônias voltado para o comércio, que é o chamado de comércio triangular, que era um comércio realizado entre as colônias inglesas aqui na América, a África e as Antilhas. Desse modo, as colônias do norte, elas se diferenciaram das colônias do sul. As colônias do norte e as colônias do centro vão se caracterizar aí por um tipo de colonização, que é a colonização de povoamento, e as colônias do sul vão se caracterizar aí como colônias de exploração, voltada aí para a produção agrícola para abastecer o mercado metropolitano, ok? E é essa diferença que nós vamos ver aí na página 52 e 53. Na América, nas colônias inglesas na América, nós vamos ter aí a existência de trabalho escravo em parte das colônias, tá? As colônias voltadas para a exploração, elas vão utilizar a mão de obra escrava, tanto é que a escravidão vai ser uma das questões centrais aí no processo de independência das 13 colônias, que nós vamos ver mais adiante, ok? E os indígenas, eles vão ser dizimados ao longo desse processo de colonização, ok? Ao longo do processo de colonização, nós vamos ter aí a dizimação de grande parte da população indígena americana. Os poucos que vão sobrar após a conquista, eles vão ser confinados a reservas ambientais, onde eles não tinham muitas condições para sobreviver. Suas terras foram ocupadas pelos ingleses e exploradas ou colonizadas por eles. Nós temos nas colônias do sul uma economia voltada para exportação. Nessas colônias predominou a aristocracia rural, que utilizava o trabalho escravo em grandes latifúndios monocultores, onde eles plantavam principalmente o algodão e o tabaco. Esse algodão e tabaco era usado para abastecer o mercado metropolitano, para abastecer a Inglaterra. Eles eram produzidos em grande escala com mão de obra escrava e levado para a Inglaterra. Lembrando que a Inglaterra, naquele momento, estava vivendo aí o início do seu desenvolvimento industrial, e a indústria têxtil, que utilizava o algodão para fabricar tecidos, estava se destacando, e aí nós tivemos a importância da produção de algodão aqui na América para o início aí do processo de industrialização, bem o iniciozinho mesmo, quando a Inglaterra estava começando a passar por transformações econômicas que deu origem ao capitalismo industrial. Mais tarde vocês vão ver lá no 8º ano a Revolução Industrial, as fases que ela era dividida, mas o algodão produzido aqui já era importante para as manufaturas. Na época não eram indústrias ainda, eram manufaturas inglesas, tá? Essas manufaturas já produziam tecido. E essas manufaturas vão dar origem às fábricas de tecidos, tá? No processo que a gente vai conhecer como Revolução Industrial. E as colônias do centro e do norte, nós vamos ver que elas não vão utilizar mão de obra escrava, que elas vão ser
caracterizada como colônias de povoamento, ou seja, eles vão ocupar o território com o objetivo de viver aqui e não vão explorar o trabalho escravo africano. A mão de obra predominante nas colônias do centro e do norte vai ser a mão de obra livre, ok? Na página 54, aí nós já temos atividades. Na primeira, nós vamos colocar a diferença da colonização espanhola e inglesa aqui na América. Na segunda questão, nós vamos caracterizar as colônias do norte, do centro e do sul. Dando continuidade aí na página 55, nós vamos analisar gráficos populacional. A gente tem um gráfico populacional para analisar. Aí nós vamos caracterizar a evidência de pessoas, quantas pessoas viviam no continente, quantas foram dizimadas, como isso ocorreu, ok? Esse gráfico está aqui na página 54, tá vendo? A gente vai analisar esse gráfico na questão A e B, tá? No número 2, nós vamos ler um texto e responder também 2 questões, as questões A e B. O texto ele fala sobre a diferença bélica entre os europeus e os nativos aqui na América, principalmente o fato desses europeus possuírem armas de fogo e os nativos não, os ameríndios não. E aí na página 56 e 57 nós vamos dar continuidade às atividades. Desculpa, 56, 57, 58 e 59. Essas atividades aí vão ser de relacionar colunas, múltipla escolha, e aí vocês vão ler com bastante atenção e vão fazer, ok? Uma boa aula para vocês, tá?